Olá pessoal, tudo bom? Isso aqui é mais uma continuação dos vídeos dessa primeira série de operações. Eu estou realizando essa série com o objetivo de fazer 20 operações para testar esse trade system essas estratégias de operação, né, que eu utilizo. São estratégias baseadas no trabalho do André Moraes. E hoje a gente fez mais 3 operações válidas, né? Foram 3 operações, sendo 2 de contratos de índice cheio e uma de mini dólar, tendo 66% de acerto. Foi das 10h20 às 11 horas. A primeira operação, como a gente pode ver aqui, ela foi uma operação de correção nas médias. A gente vinha com uma leve tendência de baixa aqui, né? Talvez essas duas. Deixa eu até demonstrar um pouquinho aqui. Uma linha de tendência de alta, uma linha de tendência de baixa aqui formando uma espécie de um triângulo, mas a partir do momento que ele rompeu e fez esse pullback aqui na média móvel curta, eu utilizei a ferramenta de risco ganho, vi que tinha um risco de 165 pontos em média, com um alvo de 500 pontos. Na prática, a gente acabou sendo estopado com 217, 215 pontos, porque foi parcial, enfim, deu alguns erros na hora ficou quebrado assim, porque a saída da posição foi de forma parcial. Eu acho que o único erro dessa primeira operação foi o horário de execução dela, porque eu executei em cima do horário de volatilidade da abertura da NYSE, né? Então eu acho que eu estou colocando aqui como um adendo para amanhã, para os próximos dias, que eu vou colocar uma margem de espera de 5 minutos antes do horário principal, para um horário chave, né, um horário específico, para 5 minutos depois. Né? Segundo a Infomoney, hoje de manhã havia, além, obviamente, da abertura do mercado brasileiro que movimenta, às 10h30 também a abertura da NYSE, as ADRs dos Estados Unidos. A gente tinha às 11 horas a a divulgação de dados da confiança da zona do euro e também da, no mercado norte-americano, algum dado sobre a economia norte-americana, e poderia agitar um pouco o mercado esse horário. Então, tá posicionado ou se posicionar exatamente nesse horário, a não ser que você tenha uma vantagem muito grande, mas eu estou operando com Renko. Então, ontem mesmo foi uma operação que deu uma porrada muito forte, né, no horário, a segunda operação, a operação na verdade de índice, né? Então é bom se precaver quanto a isso. Então amanhã eu tenho isso anotado. Essa foi a primeira operação. Aí a segunda operação foi no índice e no dólar simultaneamente, que nem ontem. Só que nesse caso também é uma operação de correção nas médias, porque a gente tem aqui uma situação basicamente o seguinte: a partir do momento que ele há esse rompimento aqui, a gente espera que vai ser uma operação de reversão de tendência. E ele desenvolve. Só que a partir do momento que ele chega nessa média longa, ele retorna, fazendo um pullback aqui nas médias, na correção, ele atinge as duas médias, e fazendo um pullback de alta, dando basicamente o mesmo risco do anterior, 165 pontos, por aí, com um alvo de 500 arredondando. A gente entrou aqui,
no mesmo momento que o dólar também estava dando isso. A gente vai ver a próxima operação já já. A partir do momento que ele fez o mesmo risco, o que eu estava correndo 160, alguma coisa para cá, eu coloquei no 0 a 0, pois é uma vantagem, né? Ter uma oportunidade com risco zero. O Mark Douglas já fala muito bem quanto a isso no livro dele. E tivemos a felicidade de dessa operação acabar seguindo e atingindo o alvo. Não mexi em nada. Depois que eu gerenciei o risco, eu deixei a operação correr. Então, eu acredito que não teve problema nenhum e foi ótimo. Agora, para finalizar, a última operação do dia foi a operação no dólar, que aconteceu, como eu disse, simultaneamente com a operação no índice. Só um parênteses interessante, é bem interessante, aconteceu isso ontem e aconteceu isso hoje. A gente sabe que existe uma correlação entre a Bovespa, né, o índice Bovespa, os índices no geral e o dólar. Existe uma correlação, eu não posso falar muito sobre isso, até porque eu não tenho uma grande informação sobre esse assunto. Tem até uma palestra que eu aconselho bastante para quem for assistir, uma palestra que o André Machado convidou, tem um palestrante que ele convida, eu não lembro agora, eu vou ver se eu consigo encontrar e vou colocar na descrição aqui do vídeo. É uma palestra bem legal que ele explica essa correlação do dólar e do índice, é bem interessante. Mas, de via de regra, normalmente quando um sobe, o outro desce. Não, quando o índice sobe, o dólar normalmente cai. Normalmente, não sempre, não é uma regra que sempre vai acontecer. Mas foi muito interessante porque aqui eu tinha um exemplo claro de queda, porque eu tinha uma reversão a caminho, ele deu essa linha de tendência, fez pullback aqui nessa linha de tendência, fez esse pivô com 3 pontos de risco. Eu assumi esses 3 pontos, né? Está sendo um problema essa questão do risco aqui no dólar, para mim, pelo menos por enquanto, porque eu imagino que tenha que ter meio ponto para baixo, meio ponto para cima, o que daria 4 pontos. Mas enfim, eu não sei muito bem como lidar com isso. Então, eu basicamente estou levando aqui meio ponto aqui para baixo e assumindo esses 3 pontos de risco, ficar 3,5 pontos, 3 pontos, sempre nessa faixa mesmo. Buscando 9 de alvo. Quando ele atingiu 3 pontos, eu coloquei 3,5 pontos, 3 pontos, eu coloquei no 0 a 0. E a partir do momento que ele atingiu o alvo, ele acabou atingindo o alvo também cedo de forma meio parcial. Então, ele chegou nos 9 pontos, mas ele acabou saindo com 8,5 por causa dessa saída parcial. Eu entrei em cada uma dessas operações com 2 contratos, no caso do índice com 2 lotes, né? Mas isso aqui é irrelevante. Isso aqui, na verdade, esses lotes, o tamanho de posição, tem relação com o capital, seguindo a estratégia do critério Kelly, né? Seguindo o critério Kelly, né? De melhor, da aposta eficiente e tudo mais. Isso aqui é uma simulação, né? Não ganhei nem perdi exatamente. Mas o estudo vem dando resultado. Então, basicamente esse é o intuito aqui, continuar fazendo esses estudos, completar as 20 operações e poder, quem sabe, iniciar com dinheiro real mesmo. Tudo bem? Então é isso aí e até amanhã.